Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no nosso canal Faz Crochê. Eu sou a Jana, para quem ainda não me conhece, e na vídeo aula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer essa bolsa maravilhosa de crochê, que foi inspirada em dois modelos que fizeram maior sucesso aqui no canal, que foi a bolsa baguete e a bolsa brisa. Então eu elaborei essa nova peça que eu nomeei como bolsa Caterina. Ela é espaçosa, muito fácil de fazer. Eu vou mostrar todo o passo a passo nessa videoaula, então se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa seu like, compartilha esse vídeo também, que essa é a melhor forma de você contribuir aqui com o meu trabalho. E se você quiser contribuir ainda mais, tem um botão aqui abaixo para que você se torne membro do canal. E assim você pode contribuir ainda mais com esse trabalho que eu faço com o maior carinho, tentando trazer ao máximo de novidades aqui para vocês. Então, vamos começar a nossa videoaula de hoje. E para fazer a bolsa Caterina na cor Ramin, que é essa cor marrom, eu gastei 595 gramas de fio de polipropileno de 3 milímetros dessa marca Geotex. Também usei agulha 4,5, 3,5, marcadores, tesoura, isqueiro, fita métrica, um botão de imã de 18 milímetros e duas argolas mosquetões de 3 centímetros. Então, para dar início à nossa peça, a gente começa fazendo esse nozinho inicial. E a partir dele eu vou fazer um total de 95 correntes. Se você quiser fazer essa peça maior ou menor, eu sugiro que você sempre escolha um número ímpar para começar essas correntes iniciais. Então, são 95 correntes. Pronto, ó, terminadas essas 95 correntes iniciais, agora eu vou tirar a medida. Essa corrente, ela vai diminuir quando eu fizer a primeira carreira de pontos baixos, então eu vou tirar a medida agora e vou tirar a medida depois, quando eu também fizer a primeira carreira. O meu tipo de ponto, ele é mais apertado, então na medida que eu vou subindo as carreiras, esse tamanho tende a diminuir, tá? Então é normal, porque esse é o meu tipo de ponto. Cada pessoa tem um tipo de ponto, uma tensão diferente na mão. Então, esse tamanho pode variar, pode ficar um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Então, essa corrente inicial, ó, ela vai ficar com 72 centímetros e meio de largura. Então, essa é a parte da frente da corrente, a gente vai trabalhar nessa parte de trás, ó, nessas alças que ficam aqui atrás da corrente. Então, a gente pula a primeira alça, vai na segunda, passa a agulha e a gente começa a fazer o primeiro ponto baixo. Na sequência, a gente continua fazendo pontos baixos e eu vou fazer um total de 94 pontos baixos. Então, esse aqui é o primeiro, segundo, e a gente continua fazendo pontos baixos até chegar no final da carreira. São 94 pontos baixos. Pronto, gente, ó, terminei os 94 pontos. Agora eu vou tirar a medida novamente para mostrar para vocês como esse tamanho vai diminuir da corrente inicial. Vamos lá. Então, ó, essa primeira carreira vai ficar com 68 centímetros, tá vendo? Então, essa quantidade que diminuiu da corrente inicial para a primeira carreira, sempre diminui, porque o meu tipo de ponto, ele é mais apertado, conforme eu falei no início. Então, na sua peça também, esse tamanho pode variar da corrente para essa primeira carreira inicial. Agora, a gente vai fazer uma segunda carreira de pontos baixos, só que a gente vai trabalhar passando a agulha pelo meio do ponto de base, ó. Então, chegando nesse final da primeira carreira, a gente faz uma corrente, sempre no final faz uma corrente. A gente vira a peça e a partir de agora a gente vai passar a agulha pelo meio do ponto de base, pegando a perninha de fora desse ponto. Então, aqui a gente faz esse primeiro ponto, na sequência continua fazendo pontos baixos. É a mesma quantidade de ponto da primeira carreira, 94 pontos. Terminei a segunda carreira em pontos baixos. A partir de agora, a gente vai começar a fazer carreiras com pontos de diminuição. Então, aqui, ó, chegando nesse final, a gente faz uma corrente, vira a peça, e aqui a gente vai dar início ao primeiro ponto de diminuição, ó. Então, passa a agulha no primeiro ponto, pega uma laçada.
passa a agulha no segundo ponto, pega mais outra laçada. A gente fica com 3 laçadinhas na agulha, pega uma laçada final e passa por dentro dessas 3, ó. Esse é o ponto de diminuição. E eu vou contar como se ele fosse o primeiro ponto dessa carreira também, tá? Então, esse daqui é o primeiro ponto dessa carreira. Na sequência, eu continuo fazendo pontos baixos. Esse ponto de diminuição, a gente sempre vai contar ele como se fosse um ponto, tanto no início quanto no final de cada uma das carreiras. A partir de agora, a gente vai fazer pontos de diminuição. Essa é a primeira carreira com um ponto de diminuição, então já vou colocar o marcador para a gente não se perder na hora que a gente fizer a contagem, ó. Essa é a primeira carreira, como eu disse, eu vou fazer um total de 11 carreiras de pontos de diminuição. Sempre no começo e no final de cada uma das carreiras, a gente vai fazer esse mesmo ponto. Nos 2 últimos pontos finais dessa carreira, a gente vai fazer outro ponto de diminuição. Na sequência, a gente continua aqui, ó, fazendo pontos baixos até chegar nos 2 últimos pontos. Então, nessa primeira carreira de pontos de diminuição, eu vou fazer um total de 92 pontos baixos, contando com esse primeiro ponto, que é o ponto de diminuição, e o último ponto também. Um total de 92 pontos baixos. Na medida que a gente vai aumentando essa peça até completar as 11 carreiras de pontos de diminuição, a gente vai diminuindo a quantidade de pontos. Nessa carreira aqui, eu estou fazendo 92. Nas 2 primeiras carreiras, a gente fez 94 pontos. Nessa primeira carreira com o ponto de diminuição, a gente vai fazer 92 pontos. E assim por diante, a gente vai diminuindo. Sempre no começo da carreira e no final, um ponto de diminuição. Na sequência, a gente continua fazendo pontos baixos. Pronto, gente, ó, chegamos aqui nos 2 últimos pontos dessa carreira. Passa a agulha no primeiro ponto, pega uma laçada, passa no último, pega mais outra laçada, fica com 3 laçadas na agulha, puxa uma laçada por dentro dessas 3, ó. Finalizei o ponto de diminuição e completei 92 pontos baixos aqui nessa primeira carreira de pontos de diminuição. Nesse final, faço uma corrente, viro a peça, do início fazendo outro ponto de diminuição, faço esse primeiro ponto de diminuição. Na sequência, eu continuo fazendo pontos baixos. Essa é a segunda carreira de pontos de diminuição. Nessa segunda carreira, eu vou fazer um total de 90 pontos, ok? Então, esses são os 2 primeiros, continuo fazendo pontos baixos até completar 90. Lembrando que quando chegar aqui no final, nos 2 últimos pontos, a gente também vai fazer outro ponto de diminuição. Essa daqui é a segunda carreira com ponto de diminuição. Eu vou fazer um total de 11 carreiras, seguindo esse mesmo padrão. No começo e no final de cada uma das carreiras, a gente faz um ponto de diminuição e a gente já inclui esse ponto na contagem de pontos de cada uma das carreiras. Nessa carreira que eu estou começando agora, eu vou fazer um total de 90 pontos. Na carreira seguinte, eu vou fazer 88. Na próxima, 86. E assim a gente vai diminuindo a quantidade de pontos de cada uma das carreiras. Porque sempre no começo a gente está fazendo ponto de diminuição e no final também. Então, vou adiantar um pouco o vídeo, vou adiantar essas 11 carreiras e volto para dizer para vocês a quantidade exata de pontos que eu fiz em cada uma dessas carreiras. Como vocês sabem, ó, essa daqui foi a primeira, já estou começando a segunda carreira de pontos de diminuição. Vou fazer um total de 11, ok? É bem simples esse padrão, é o mesmo padrão da bolsa baguete. Então, vou deixar também um link da aula da bolsa baguete aqui embaixo para vocês assistirem, mas é bem fácil esse padrão. Como eu falei, vou adiantar um pouco e volto para dizer para vocês a quantidade de pontos que a gente vai fazer em cada uma dessas 11 carreiras de pontos de diminuição. Pronto, terminei aqui as 11 carreiras que eu fiz, ó. Deu essa diminuída aqui, conforme vocês podem ver.
Agora eu vou tirar a medida dessa largura, contando aqui da primeira carreira, que a gente fez o ponto de diminuição, ó. Então, tem 7 centímetros. Essa é a largura da quantidade de carreiras que a gente fez. Foram 11 carreiras. E aí já começou a se formar essa parte aqui, que vai ser a alça da nossa bolsa. Então, agora eu vou falar para vocês a quantidade de pontos que a gente fez em cada uma das carreiras. A gente foi fazendo ponto de diminuição sempre no começo e no final de cada uma das carreiras, tá? Então, sempre no começo e no final a gente fez pontos de diminuição. Nessa primeira carreira e na segunda carreira, tem 94 pontos, conforme eu falei lá no início. Nessa primeira carreira do ponto de diminuição, tem 92 pontos nessa carreira. Eu estou contando ela como a primeira carreira do ponto de diminuição. Então, nessa primeira carreira, 92 pontos. Na segunda, 90 pontos no total. Na terceira, 88 pontos. Na quarta carreira, 86 pontos. Na quinta carreira, 84 pontos. Na sexta carreira, 86 pontos. Na sétima carreira, 80 pontos. Na oitava carreira, 78 pontos. Na nona carreira, 76 pontos. Na 10ª carreira, 74 pontos. E na 11ª carreira, 72 pontos, ok? Então, essa foi a quantidade de pontos que eu fiz em cada uma dessas carreiras. A gente sempre faz o ponto de diminuição no começo e no final. E aí, tende a diminuir a quantidade de pontos em cada uma das carreiras. Agora, a gente não vai fazer mais nenhum ponto de diminuição. Essa aqui vai ser a parte do meio da nossa peça. Então, a gente só vai trabalhar em pontos baixos. Essa última carreira aqui, ó, que é a 11ª carreira, tem um total de 72 pontos. Então, agora a gente vai trabalhar apenas com esses 72 pontos. Chegando aqui nesse final, ó, já fiz uma corrente, viro a peça e continuo trabalhando. A partir de agora, não vou mais fazer pontos de diminuição, apenas pontos baixos. Vou colocar um marcador aqui também, para a gente poder fazer a contagem depois, ó. Então, coloco esse marcador nessa primeira carreira. Aqui a gente não vai trabalhar com pontos de diminuição, é só pontos baixos, do início ao fim. São 72 pontos baixos. E eu vou fazer nessa parte do meio 20 carreiras com 72 pontos baixos cada uma dessas carreiras. São 20. Essa daqui é a primeira. Na sequência, eu continuo fazendo pontos baixos até chegar no final dessa carreira, onde eu vou fazer uma corrente, virar a peça e continuar aumentando as carreiras até completar 20 carreiras só em pontos baixos. E aí, chegamos aqui no final dessa primeira carreira só de pontos baixos, ó. Chegando nesse final, a gente faz uma corrente, vira a peça e dá continuidade, só fazendo pontos baixos, ó. Só pontos baixos, não tem ponto de diminuição. Essa aqui é a parte do meio da nossa bolsa. Então, aí a gente continua. Essa é a segunda carreira. Conforme vocês viram, eu já coloquei aqui o marcador. Esse marcador aqui a gente já pode tirar. Ele só serviu para nos guiar aqui para contar as 11 carreiras que a gente fez, então a gente tira ele. A gente só vai contar agora esse marcador. Essa é a primeira carreira, já estou fazendo a segunda. E eu vou fazer um total de 20 carreiras, só pontos baixos, ok? A quantidade de pontos de cada uma dessas carreiras é de 72 pontos. Então, aí é só continuar seguindo essa sequência. Chegando no final de cada uma das carreiras, faz uma corrente, vira a peça e continua fazendo pontos baixos, até completar as 20 carreiras. Eu vou adiantar o vídeo e volto até terminar essas 20 carreiras para a gente poder tirar as medidas.
Pronto, terminei aqui as 20 carreiras, trabalhando em 72 pontos em cada uma dessas carreiras. Agora eu vou tirar a medida, ó. Então, ficou dessa forma aqui. Essa aqui é a parte do meio da nossa bolsa, como eu falei. E aí, eu vou tirar a medida aqui. Então, essa parte do meio vai ficar com 73 centímetros de comprimento e de largura. Eu vou contar a partir daqui, de onde está o marcador, que foi a primeira carreira que a gente fez. Então, aqui nessas 20 carreiras, centímetros aqui de largura para essas aqui, essas 20 carreiras que a gente fez, só de pontos baixos, trabalhando, como eu falei, 72 pontos em cada uma dessas carreiras. Aí, agora a gente vai fazer essa parte aqui desse outro lado. Então, agora, a partir de agora, a gente vai trabalhar com pontos de aumento. Então, chegando aqui nesse final, dessa última carreira, a gente faz uma corrente, ó. Vira a peça. Vou tirar esse marcador daqui, vou colocar esse marcador nessa primeira carreira agora, que a gente vai começar a trabalhar. Vai ser as carreiras de aumento, então vou colocar o marcador nela, ó. Então, nesse primeiro ponto, a gente já vai fazer um aumento. Então, o aumento são 2 pontos dentro do mesmo ponto. Então, venho aqui, ó, faço um ponto baixo. E faço mais outro ponto baixo dentro desse mesmo ponto. Esse é o ponto de aumento. Então, a gente vai começar a trabalhar agora para ficar nesse mesmo formato desse outro lado. Então, aqui eu já coloco esse marcador nessa primeira carreira, onde a gente começou a fazer os pontos de aumento. E aí, eu dou continuidade, fazendo pontos baixos, até chegar no final da carreira, onde eu vou fazer outro ponto de aumento, tá? A partir de agora, a gente só vai trabalhar com pontos de aumento, tanto no começo, quanto no final de cada uma dessas carreiras. Da mesma forma que a gente estava trabalhando desse outro lado, só que aqui a gente estava fazendo pontos de diminuição, agora a gente vai fazer pontos de aumento. Eu vou fazer um total de 74 pontos. É a mesma quantidade de pontos que a gente trabalhou desse lado, a mesma. Então, aqui eu fiz essa primeira carreira que a gente finalizou, a última carreira, que foi a 20ª, tem 72 pontos. Nessa carreira que a gente está começando agora, que é a carreira de aumento, vai ficar um total de 74 pontos baixos. Então, aqui eu dou continuidade. Chegando aqui no final dessa primeira carreira de pontos de aumento, ó, eu também vou fazer outro ponto de aumento. Então, venho aqui nesse último ponto, faço um ponto baixo e mais outro ponto baixo dentro desse mesmo ponto. Então, esse é o ponto de aumento. Aqui nesse final, faço uma corrente, viro a peça e começo da mesma forma. Então, aqui, ó, virei a peça. Nesse primeiro ponto, vou fazer outro ponto de aumento. 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base, ó. Na sequência, eu continuo fazendo pontos baixos até chegar lá no final da carreira. Quando chegar aqui, no final da carreira, eu faço a mesma coisa. No último ponto, faço um ponto de aumento, faço uma corrente, viro a peça e dou continuidade. Nessa carreira agora que a gente está começando, eu vou fazer um total de 76 pontos baixos. Na carreira anterior, eu fiz 74. Nessa, eu vou fazer 76. Como eu falei no início, é a mesma quantidade de pontos que a gente trabalhou nesse lado aqui, só que a gente vai contando, ó, daqui para cá, a mesma quantidade de pontos. Então, vou adiantar um pouco o vídeo e volto para dizer para vocês novamente a quantidade de pontos de cada uma dessas carreiras. Lembrando que a gente vai fazer 11 carreiras de pontos de aumento, apenas 11. As duas últimas carreiras, que é igual desse lado aqui, são 2 carreiras só de pontos baixos, totalizando 94 pontos em cada uma dessas duas últimas carreiras, ok? São 11 carreiras com pontos de aumento e as duas últimas carreiras pontos baixos, 94 pontos baixos nas duas últimas carreiras, para a gente finalizar esse lado aqui, essa parte aqui.
Então, vou adiantar um pouco o vídeo, finalizar essa parte e volto para dizer a exata quantidade de pontos de cada uma das carreiras. Terminada aqui as 11 carreiras com os pontos de aumento, ó, vai ficar dessa forma aqui. Agora eu vou tirar a medida, ó, coloquei o marcador aqui onde eu fiz a primeira carreira do ponto de aumento. Então aqui eu fiz 11 carreiras. Só que antes eu vou falar para vocês a quantidade de pontos, tá? Nessa primeira carreira aqui, com pontos de aumento, são 74 pontos. Nessa primeira carreira. Na segunda, 76 pontos no total. Na terceira, 78. Na quarta, 80 pontos. Na quinta, 82. Na sexta, 84. Na sétima, 86. Na oitava, 88. Na nona, 90 pontos. Na 10ª carreira, 92. E na última carreira, 94. Então, terminei aqui, ó. Essa daqui foi a primeira carreira, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 carreiras. Então, agora, para finalizar, para a gente finalizar aqui, ó, eu vou fazer mais 2 carreiras que vai igualar com esse outro lado. Então, essas 2 carreiras vai ser só pontos baixos, totalizando 94 pontos baixos, ok? Então, eu vou fazer mais 2 carreiras com 94 pontos cada uma delas. Chegando aqui nesse final, ó, faço uma corrente, viro a peça, e aqui eu já começo a fazer só pontos baixos. Então, só pontos baixos. Chegando no final da carreira, faz uma corrente, vira a peça e faz a última carreira de pontos baixos. São 94 pontos no total que a gente vai fazer em cada uma dessas 2 últimas carreiras. Pronto, terminei as 2 últimas carreiras que eu falei, só de pontos baixos, totalizando 94 pontos. Terminei. E aqui vai ser o corpo da nossa bolsa. Agora eu vou tirar a medida dessa peça. Então, essa bolsa ela vai ficar, ó, com 28 centímetros de largura. Nessa parte do meio, vai ficar com 52 centímetros. Nessa parte aqui maior, 68 centímetros. Nessa outra parte aqui menor, também, 63. Na outra parte do meio, ó, 59 centímetros, ok? Então, esse é o tamanho da nossa bolsa. Agora, a gente vai fazer as laterais, que é para poder depois a gente fazer a costura. Antes da gente dar continuidade, a gente vai precisar de 4 marcadores para a gente poder fazer as divisões dessa lateral. Então, aqui, ó, eu quero que o fundo da bolsa, ela fique com 10 pontos de largura. Então, aqui eu vou separar. A gente tem um total aqui de 94 pontos, ok? Nessa última carreira, tanto desse lado quanto desse outro lado também. São 94 pontos. E aqui no meio, o fundo da bolsa, eu quero que fique 10 pontos. Então, o que é que eu vou fazer? Então, aí eu pego 94, que é a quantidade total de pontos aqui da lateral, diminuo menos 10, vai ficar 84. Esse 84 eu divido por 2, vai ficar 42 pontos aqui, ó. Então, 42 pontos aqui, 42 desse outro lado e 10 aqui no meio. Então, aqui a gente faz a contagem, coloca o marcador para a gente saber onde a gente vai trabalhar, ó. Pronto, gente, aqui, ó, já coloquei os marcadores. Então, separei aqui 42 pontos, 10 pontos entre esses marcadores aqui, 42 desse outro lado. 42, 42 e 10 pontos aqui no meio.
Então agora a gente vai trabalhar até aqui, a gente vai trabalhar apenas nesses 42 primeiros pontos. Então chegando aqui no final dessa última carreira, ó, faz uma corrente, a gente vira a peça e a gente vai trabalhar apenas nesses 42 pontos baixos aqui no início. Então vem aqui, ó, continua passando a agulha pelo meio do ponto de base e a gente vai fazendo pontos baixos até chegar ali perto do marcador, onde a gente vai ter o total de 42 pontos. Pronto, eu cheguei aqui nesse último ponto, esse aqui é o ponto 42, tá? Onde tá o marcador é o primeiro ponto desses 10 aqui do meio. Então aqui nesse final, ó, completei aqui 42 pontos, faço uma corrente, viro a peça e continuo fazendo pontos baixos. Essa daqui é a primeira carreira. Essa daqui foi a primeira carreira que eu fiz. Aqui nesse meio, como eu falei para vocês, a gente tem 10 pontos. Então, para igualar esse fundo aqui, essa parte aqui de fechamento é a mesma forma que a gente fez a bolsa brisa. Então, aqui a gente vai ter que fazer uma quantidade de carreiras que encaixe nesse fundo aqui. Nesse fundo tem 10 pontos de base, então aqui a gente vai fazer 5 carreiras nesse lado, 5 carreiras desse outro lado para a gente poder casar aqui com esses 10 pontos de base. Então aqui estou fazendo a primeira, vou dar início na segunda carreira, é só pontos baixos, de vai e vem, sempre no final a gente faz uma corrente, vira a peça e continua subindo. Então, essa é a segunda carreira, eu vou fazer um total de 5 carreiras. E aí a gente finaliza para a gente poder começar nesse outro lado também. Pronto, gente, aqui, ó, terminei as 5 carreiras, que a intenção, ó, é que a gente faça isso aqui, ó, para fazer a costura dessa lateral. E aí essas 5 carreiras vai casar com esses 5 pontos de base que a gente tem aqui. Do outro lado vai ser a mesma coisa. Então aqui finalizei essas 5 carreiras, agora a gente vai cortar esse fio para poder fazer o acabamento. Então corta o fio. A gente vem aqui, ó, puxa essa ponta do fio por dentro dessa última laçada. E aí a gente vai fazer o acabamento. Essa parte aqui vai ser a parte do avesso, ó. Essa aqui foi a primeira carreira que a gente fez na peça, então essa parte vai ser a parte do avesso da peça. Essa daqui vai ser o lado direito, tá? Essa aqui vai ser, ó, a parte direita e essa é a parte do avesso. Eu tô me baseando pela primeira carreira. Eu quero que essa parte aqui, esse ponto aqui, ele fique para a parte de dentro e para a parte de fora fique assim. Então, essa como vai ser a minha parte do avesso, eu vou fazendo um acabamento por esse lado. Então, a gente vai escondendo a ponta desse fio por dentro dos pontos, depois a gente corta e queima. Pronto, esse lado aqui já a gente já finalizou, agora a gente vai começar esse outro lado. Então, pego o restante do fio, queima a pontinha para não desfiar. A gente vem aqui, ó, 10 pontos, é onde coloquei os marcadores, então eu vou começar daqui. Eu vou começar desse lado, porque a gente começou esse lado aqui daqui, ó. Então, aí eu vou acompanhar, vou seguindo para esse lado daqui. Para que não fique diferente, ó. Então, passa a agulha pelo meio do ponto de base. A gente põe o fio assim, puxa uma laçada. Esse fio ele vai ter que ficar por essa parte, já que essa parte aqui é a parte interna da nossa bolsa. Então, aqui eu faço uma corrente. E aí eu vou fazer mais outra correntinha, que é que vai ser o ponto de cima quando a gente for trabalhar nos pontos baixos. E aqui a gente segue fazendo pontos baixos até o final da carreira, ó. Já vou aproveitar para fazer o acabamento nesse fio.
Chegando no final da carreira, a gente faz uma corrente, vira a peça e começa novamente a trabalhar fazendo pontos baixos. Lembrando que são um total de 42 pontos baixos aqui, da mesma forma que a gente fez do outro lado. Então, a gente vai fazer 5 carreiras com 42 pontos de base, cada uma delas. Chegando aqui, ó, nesse primeiro ponto, onde a gente fez aquelas duas correntinhas, a gente trabalha nessa correntinha de cima, ó. A correntinha de baixo, ela fica como se fosse o corpo do ponto. Então, a gente vem aqui, ó, e faz um ponto baixo. Aí faz uma corrente, a gente vira e dá continuidade. Essa daqui é a segunda carreira, vou começar agora a terceira. E aí a gente vai fazer um total de 5 carreiras. Pronto, ó, terminei aqui as 5 carreiras. Agora a gente faz o acabamento da mesma forma que a gente fez do outro lado. Pronto, gente, ó, finalizamos esse lado. E aí vai ficar assim, ó. Que depois a gente vai fazer a costura. Agora a gente vai repetir o mesmo processo desse outro lado aqui, tá? Marcadores já estão aqui. Pego o restante do fio, ó, vem aqui na primeira carreira. A minha peça, ela tá do lado direito, tá? Então, ó, passo a agulha aqui nesse primeiro ponto. Faço uma corrente, mais outra corrente, tá? Sempre que a gente inicia, tanto aqui quanto desse lado aqui, a gente sempre vai iniciar com essas duas correntinhas aqui. E aí, na sequência, continua fazendo pontos baixos até completar os 42 pontos de base. Depois, a gente vai subindo 5 carreiras. É o mesmo passo a passo que a gente fez desse outro lado. É o mesmo, tá? Então, a gente vai fazer 5 carreiras até aqui trabalhando. Vai e volta. No final de cada uma das carreiras, sempre faz uma corrente, vira a peça e dá continuidade. Quando finaliza as 5 carreiras, a gente faz a finalização. Depois, a gente já começa daqui. Começa daqui para cá. O mesmo passo a passo, os 42 pontos de base e mais 5 carreiras. Então, vou finalizar essa parte aqui e volto para a gente fazer a próxima parte. Pronto, ó, terminei todas as laterais. Então, a bolsa ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Mas antes, deixa eu tirar a medida. Então, nessa parte aqui maior, vai ficar com 34 centímetros e meio de largura, tá? Onde a gente fez essas laterais. Do outro lado, a mesma coisa. E entre essa abertura e outra aqui, ó, fica com 7 centímetros de largura. Então, pronto. Então, agora a gente vai fechar a lateral. A gente vai virar para a parte do avesso. A costura é feita pela parte do avesso. Então, aí, vocês têm que lembrar. Essa daqui é a minha parte do avesso. Vou tirar aqui o marcador. Então, agora a gente pega o restante do fio para a gente poder fazer essa costura, ó. Então, a gente dobra a peça dessa forma. A gente vai começar a costura daqui para cá. E depois a gente costura aqui o fundo. Então, a costura é feita pelo lado do avesso da peça. Então, a gente vem aqui na lateral. A gente vai casar um ponto com outro, já que tem a mesma quantidade de pontos dos dois lados. Tem 42 pontos aqui e 42 desse outro lado. Então, aqui a gente pega o fio, ó. Vou trabalhar passando a agulha pelo meio de cada um desses pontos de base, pegando a perninha interna, ó. Tanto desse lado quanto desse outro lado aqui também. E aí, eu venho aqui, ó, puxo uma laçada, ó. Faço uma corrente e eu vou fazer pontos baixíssimos para fazer esse fechamento. Então, aqui, ó, vou passando a agulha de um lado para o outro, fazendo pontos baixíssimos. Pronto, ó, terminei toda essa costura com ponto baixíssimo. Agora, chegando aqui nesse final, vou fazer uma corrente. E aí, a gente vai fazer uma costura assim, ó, dessa forma.
Eu venho aqui nesse último ponto, ó, e eu vou passar toda a peça por dentro dessa última laçada. Eu não quero cortar esse fio. Se você quiser, você pode cortar o fio e começar a fazer a costura aqui da ponta, mas eu não quero cortar esse fio, não gosto de fazer emendas. Então, aqui, ó, eu passo toda a peça por dentro dessa última laçada. Feito isso, a gente fecha a peça dessa forma. Aí eu vou trazer esse fio aqui para a ponta para a gente começar a costura aqui. Então, a gente vem aqui no último ponto, ó. Começa aqui na pontinha, puxa esse fio aqui, ó. Não puxa muito para ele não ficar, ó, encolhido, tá? Então, ajeita assim. E aqui eu faço uma corrente. Agora eu começo a fazer o ponto baixíssimo para a gente poder fazer esse fechamento aqui, ó. Então, vou passando a agulha aqui pelo meio desse ponto de base, que é aqueles 10 pontos da lateral. E passando a agulha pelo outro lado também, ó. E aí eu vou fazendo pontos baixíssimos. Chegando aqui nesse final, a gente vai fazer o acabamento, então corta a ponta aqui desse fio. Passa a ponta do fio por dentro dessa última laçada. E a gente vai fazer o acabamento tanto nessa ponta quanto nessa. Finalizamos a costura. Ela vai ficar assim, ó, com esse fundo. É o mesmo estilo da bolsa brisa. Esse fio aqui, ele tá com um pouco diferente a cor, porque eu tive que trocar, tá? Esse fio que eu tava usando aqui no corpo da bolsa finalizou, e aí eu tô usando esse outro aqui que é de outra marca. Então, ele tem um tom um pouco diferente. E aí, a gente vai repetir o mesmo processo para fazer a costura desse outro lado. Da mesma forma, a gente vai começar aqui pela essa parte de cima, depois a gente faz essa costura aqui da parte de baixo. É o mesmo processo. A gente pega o restante do fio, ó, passa a agulha aqui pelo meio do ponto de base, pegando a perninha interna, da mesma forma que a gente vai pegar aqui a perninha interna desse outro lado. Puxa aqui o fio, faz uma corrente. Na sequência, a gente vai fazendo pontos baixíssimos e fazendo essa costura aqui. Pronto, terminada a costura, agora a gente vira essa peça para o lado direito. E agora, como vocês podem perceber, essa peça aqui, ela tá bem larga, tá bem aberta, então a gente vai fazer uma carreira aqui de pontos baixos pra gente poder fechar mais essa abertura, pra não ficar assim tão aberta. Então, aí a gente pega o restante do fio. Vem aqui na lateral, ó, onde a gente fez a costura, e a gente vai fazer aqui esse primeiro ponto baixo. Então, pega o fio, puxa aqui uma laçada, ó. Então, esse é o primeiro ponto aqui. E aí, a gente vai trabalhando aqui, fazendo pontos baixos, ó. Agora, a gente vai pular essa parte aqui do meio. Eu vou só trabalhar aqui, nessas colunas, aqui nesse ponto, nesse daqui, nesse daqui. Entre uma coluna e outra, eu não vou trabalhar, já que eu quero que a peça fique assim, fechada.
Então, essa aqui é a ponta do fio inicial, depois a gente faz o acabamento. Hoje eu vou pular aqui para essa primeira coluna. E aí eu faço um ponto baixo, ó. Não faço nenhum ponto aqui entre uma coluna e outra, eu já pulo para a próxima, faço outro ponto baixo. E aí, ó, a peça começa a fechar. E aí a gente vai trabalhando dessa forma até circular toda essa peça, ó, só nessas colunas, tá? Se você quiser, você pode fazer o ponto normal. Eu fiz dessa forma que eu quero que ela fique um pouco mais fechada. Mas você também pode trabalhar, ó, aqui nesse meio, fazendo também pontos baixos aqui e na coluna. E aí ela vai ficando assim. Mas para mim eu prefiro trabalhar assim, que eu quero que ela fique mais fechada, essa abertura. Depois a gente vai passar aqui uma carreira de pontos baixíssimos, já que a gente está pulando um ponto no meio, esses pontos aqui eles ficam mais abertos. Então aí a gente vai passar uma carreira de pontos baixíssimos aqui para poder fechar. E aí você dá continuidade e vai fazendo esses pontos baixos, ó, em cada uma dessas colunas, até finalizar. Pronto, ó, circulei toda essa base, cheguei aqui no final, ó, vocês vão perceber que ela deu uma fechada mais nessas laterais. Então, chegando aqui nesse último ponto, aí a gente já pula aqui para o primeiro ponto para a gente poder fazer a carreira de pontos baixíssimos, ó. Já passo a agulha aqui no primeiro ponto e aqui eu vou fazendo pontos baixíssimos. Finalizei, fiz toda essa carreira aqui de pontos baixíssimos dos dois lados. Chegando aqui nesse último ponto, vou cortar o fio para a gente poder fazer o acabamento. Então, aqui a gente puxa essa última laçada e aqui a gente simula outra corrente. Pronto, aqui a gente vai fazendo o acabamento por dentro da peça. E pronto, agora o último passo é a gente fazer a alça e colocar o fecho aqui, o botão de imã. Mas conforme vocês podem ver, ó, ela não ficou estruturada, esse fio ele é bem molinho, então ela ficou bem maleável, ela não ficou uma bolsa estruturada. Então ela vai ficar ótima para carregar no ombro mesmo. Eu vou fazer o mesmo estilo de alça da bolsa baguete, tá? Então a gente vai precisar das duas argolas mosquitões de 3 centímetros. A gente pega o restante do fio, ó. Passa a agulha por dentro da argola, puxa uma laçada. Pega essa ponta aqui do início, ó, e a gente puxa uma corrente com ela. Para ficar bem seguro. Feito isso aqui, vou fazer outra corrente com fio normal e eu vou fazer um total de 62 correntes. Então, aqui é a primeira, essa é a segunda, e aí a gente vai contando até completar 62. Pronto, finalizadas as 62 correntes. Agora eu vou tirar a medida antes de dar continuidade, ó. Então, essa corrente vai ficar com 44 centímetros. Chegando aqui nesse final, a gente pega a segunda argola, passa a agulha por dentro dela, pega uma laçada, faz esse ponto baixo, uma corrente. E agora a gente vai trabalhar passando a agulha pelo meio de cada um desses pontos de base, ó, fazendo pontos baixíssimos. Então, é só pontos baixíssimos. A gente vai fazendo até o final dessa carreira, ó. Chegando aqui, ó, no final da carreira,
A gente passa a agulha novamente, ó, por dentro da peça, puxa mais uma laçada, faz esse ponto baixo, faz uma corrente, vira a peça e a gente continua trabalhando, ó, passando a agulha pelo meio de cada um desses pontos de base. A gente continua fazendo pontos baixíssimos até finalizar toda essa carreira. Eu vou fazer um total de 5 carreiras só trabalhando dessa forma aqui, passando a agulha pelo meio do ponto de base e fazendo pontos baixíssimos. Quando chegar nesse final aqui, a gente faz o mesmo fechamento que a gente fez agora. Passa a agulha por dentro da argola, pega uma laçada, faz um ponto baixo, depois faz uma corrente, vira e continua. Então, esse é o padrão da nossa alça. É o mesmo modelo de alça que eu ensinei a fazer na bolsa baguete. Se você tiver qualquer dúvida, eu vou deixar também um link aqui dessa aula para você assistir, para você ver que é o mesmo modelo de alça. A diferença é apenas o tamanho, que essa daqui ficou maior. Pronto, ó, finalizei aqui. Chegando aqui nesse final, faço o mesmo processo. Eu passo a agulha pelo meio da argola mosquitão. Puxo aqui, ó. E aqui eu vou cortar esse fio para a gente poder fazer o acabamento. Pego esse fio, passo por dentro dessa última laçada. Aí vou pegar a agulha mais fina, 3,5. E aqui eu vou fazendo um acabamento. Vai escondendo o fio por dentro desses pontos. Depois a gente corta e queima a ponta. Nossa alça está pronta. E aqui, ó, a gente coloca, dobra aqui nessa parte, ó, para ficar essa parte da lateral. E a gente coloca a argola mosquetão. E pronto, gente. Agora a gente vai costurar aqui o botão de imã. Vou usar nylon número 3, ó, 0,30. Esse nylon aqui ele é bem fininho e agulha de costura normal. Então, aí a gente coloca aqui, costura esse botão para a gente poder finalizar a nossa peça. E esse é o resultado final da nossa bolsa Caterina. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de deixar seu like, compartilhe esse vídeo também, que dessa forma você contribui bastante aqui com o meu trabalho. Deixa aqui embaixo seu comentário me falando o que você achou desse modelo. Eu também vou deixar aqui o link da bolsa brisa e da bolsa baguete, caso você tenha interesse em aprender esses outros modelos. Então é isso, gente. Nós nos vemos na próxima videoaula e tchau, tchau!